Pois é, eu não morri, apesar de algumas pessoas terem vindo comentar isso nas minhas redes sociais. 10, 11, 12 dias sem vídeo, aqui aconteceu. Como vocês estão vendo, eu estou num ambiente novo. E em breve eu vou mostrar para vocês um pouco do meu novo estúdio. Galera, resumão voltou. Vamos começar aqui com as principais notícias e alguns rumores que rolaram na última semana e alguns dias atrás, tá? Rapidamente, confira aqui no canal as nossas redes de promoções. Nós temos aqui no Telegram, no WhatsApp, caso você queira participar, receber sempre que surge uma oportunidade de compra aí de um novo equipamento, fique à vontade. Também nosso grupo secundário de smartphones eletrônicos. Rapidamente confira uma rápida propaganda e já voltamos com o nosso resumão. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, pessoal, voltei na hora certa porque na semana que vem nós vamos ter a Gamescom, que é um evento que está prometendo coisa muito boa aí, tanto da AMD quanto da Nvidia. A Nvidia talvez fale sobre alguma nova placa de vídeo, novas tecnologias, e a AMD está aqui claramente trazendo uma nova placa de vídeo. Nós temos aqui o Scott Herkelman anunciando que na semana que vem nós vamos ter aqui um anúncio AMD Radeon. O que será que estamos falando aqui? Será que é a 7800 XT de 16 GB? Não, deve ser um novo Ryzen. Então é claro que estamos falando de uma nova placa de vídeo. Provavelmente a RX 7800 XT de 16 GB que vem para competir entre a 4070 e talvez 4070 Ti. Por hora os rumores são muito escassos, normalmente a AMD não vaza muita coisa antes do lançamento. Vamos ficar acompanhando, semana que vem eu vou fazer uma live desse evento para vocês, tá certo? E no lado da Intel, olha só pessoal, Robert Hallock, ex-AMD agora, inclusive já até conheci o Hallock pessoalmente no ano passado, foi para a Intel, tá? E a história parece que está se repetindo, porque ele também tirou aqui meio que umas férias sabáticas, como ele mesmo fala aqui, num descanso sabático, e depois ele anunciou a parceria com a Intel. Agora ele é ex-marketing técnico da AMD, passando para marketing técnico na Intel, com foco em particular em inteligência artificial para processadores de usuários convencionais. Então existe um foco na indústria disso e ele vai ser o cara por trás desse tipo de tecnologia. Lembro para vocês que, por exemplo, no lançamento dos Ryzen da primeira geração, ele foi o cara que ajudava ali a comunidade, tirava as dúvidas, porque justamente é o marketing técnico, tipo o Alexandre Zibert aqui no Brasil da Nvidia, o cara que vai lá e explica daqueles detalhes mínimos para pessoas que precisam compreender de uma forma mais simples, tá? Agora, eu não sei se vocês se lembram, mas o Raja Koduri foi exatamente a mesma coisa, cara. O Raja, que é esse carinha aqui, ele tinha anunciado ali, ele falou assim, olha, eu estou um pouco cansado, muito tempo trabalhando, preciso de um descanso sabático. Tirou o seu descanso, e pouco tempo depois, olha só, vocês estão vendo o cronograma aqui, pouco tempo depois ela anunciou, não, eu tô na Intel agora. Quer dizer, ele tirou o descanso para negociar com a Intel e aparentemente aconteceu alguma coisa parecida, porque ele tirou o descanso e voltou, tô na Intel agora, galera. Porém, a história do Raja você já sabe, depois de 5 anos que ele saiu da AMD para a Intel, agora ele também saiu da Intel. Ele acabou abrindo uma própria empresa, né? Então, eu não sei se deu muito certo lá, a passagem dele por lá. A gente torce para que não seja a mesma coisa com o Robert Hallock, que sim é um cara, pelo que a gente sabe, ali, bastante competente no que faz, tá? Bom, pessoal, a treta do momento. Eu não sou de comentar, assim, notícias desse tipo, mas, cara, está envolvendo o maior canal de hardware do mundo, que é o Linus Tech Tips, e o Gamers Nexus, que também é um dos mais relevantes do mundo, também tem uma audiência gigantesca. Galera, o que está acontecendo?
O cara postou um vídeo de 44 minutos, claro que não dá pra falar tudo que aconteceu, afinal isso é um resumão. O vídeo há 4 dias já tem 4,3 milhões de visualizações. Olha como que treta dá view. Eu vou arrumar treta com alguém aí, cara. Eu vou fazer um vídeo falando de alguém. Bom, o que acontece, cara? Durante ali um vídeo do Linus Tech Tips, foi mencionado ali que o Gamer Nexus e o Hard Unboxed, eles, digamos que, reaproveitam resultados, enquanto que no caso aqui da Linus Tech Tips, eles sempre testam novos componentes. É aquele tipo de crítica assim, cara, pô, eu preciso enaltecer uma coisa que eu faço criticando o trabalho de outro. Uma coisa totalmente desnecessária, tanto para o Gamer Nexus quanto para o Hard Unboxed, né? E inclusive o Gamer Nexus já começa rebatendo isso, cara, mostrando que na verdade tem testes reaproveitados sim. Eles mostram aqui em vários momentos. Isso é comum, cara, você reaproveitar testes, né? Não é exatamente uma novidade. Eu tenho uma dificuldade grande com isso aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Eles mostram alguns testes reaproveitados. Eu tenho dificuldade com isso porque muitas das vezes a gente testa em um jogo, cara, o jogo atualiza, acabou os resultados, tem que retestar tudo. Por isso que às vezes eu não trago o jogo no lançamento. Por exemplo, o Hogwarts Legacy foi um que as pessoas me pediram muito aqui no canal. Lucas, por que você não traz o jogo? Cara, porque simplesmente é um jogo que veio todo quebrado. Eu testo um monte de placa de vídeo no lançamento, dá um mês eu já tô todo corrigido. Last of Us foi a mesma coisa, cara. Então, eu tento evitar esses jogos mais problemáticos porque eu sei que eu vou perder os resultados e não dá pra ficar reaproveitando muita coisa. Então, o que eu costumo fazer? 2 ou 3 vezes por ano eu jogo tudo no lixo e testo tudo de novo. Por isso que às vezes eu vou fazer um teste de novo processador e tá faltando alguns CPUs que eu testei há 3, 4, 5 meses atrás, porque às vezes é difícil testar 15 CPUs em 10, 12 jogos que não tem feito por aqui. E aí o Gamers Nexus falou, olha, cara, na verdade os caras estão sim reaproveitando resultados, né? E acabou citando outros pontos, já que tocaram no assunto, aí o Gamer Nexus partiu pro ataque, cara. Então ele começa a falar aqui que eles estão rushando conteúdo, e isso na verdade tem fontes dentro do próprio grupo do Linus falando sobre isso, funcionários dizendo que não estão muito satisfeitos com os prazos, com a pressão. Cara, os caras soltam dezenas de vídeos ali por semana, são vários canais dentro do grupo Linus Tech Tips, né? E acaba saindo vídeos com resultados estranhos. Então você vê placas, às vezes, desempenhando muito acima do que deveria. Tem um caso bem emblemático aqui, eu vou até mostrar para vocês, olha só. Onde eles mostram uma RTX 4090 no Cyberpunk desempenhando 300% mais que uma 3090 Ti. Você vê que isso aqui é um gráfico do Linus Tech Tips que estava criticando os seus colegas de profissão, sendo que isso aqui está claramente errado, cara. Essa placa aqui é no máximo 75% mais rápida. Isso aqui não faz nenhum sentido. Tem outros cenários aqui, ó. Eles comparam com os resultados deles, né? Deixa eu ver se eu consigo parar nesse outro gráfico aqui. Olha lá. Isso aqui é uma correção que eles postaram. Então você vê, é um erro assim. Claro, pode acontecer, em um vídeo pode, mas acaba tendo recorrentes vídeos com erros assim, e aí, como você está criticando as pessoas, você acaba ficando aberto também a receber críticas de volta. Tem resultados estranhos, tipo A750, uma plaquinha, pô, desempenhando mais que a 4060 Ti na média. A750, cara, essa placa aqui ela tá no nível ali, no máximo a 3050, cara, não faz nem sentido esses resultados aqui. Enfim, então acaba saindo alguns erros assim, aí teve algumas, eu não sei se foi entrevista, algum lugar que foi postado do Linus falando que às vezes não vale a pena nem regravar, porque custa ter um valor lá para reproduzir o material. Então, tipo assim, sai com erro, cara, larga com erro lá, né? E aí eles também citam problemas em teste de CPU, então várias e várias coisas, testes de fontes também. Enfim, diversos cenários, cara. Outra coisa que foi meio bizarro que aconteceu aqui foi com essa empresa aqui, ó, Ability Labs.
Essa é uma empresa que ela é uma startup, uma empresa inicial. Eles mandaram um waterblock pro Linus de uma placa de vídeo, era de uma 3090 Ti e o Linus tentou colocar numa 4090. Tipo assim, meio que os resultados não iam ser os melhores possíveis, afinal a placa é diferente, né? Tipo, foi um erro do próprio do Linus ali, da equipe deles em colocar na placa errada. Então acontece que aí eles acabaram não recomendando o produto, né? Sendo que ele foi usado de uma forma diferente do que foi inicialmente planejado por essa startup. Então assim, acaba meio que quebrando os caras logo no começo, né, cara? Porque eles mandaram essa amostra para o maior canal de hardware do mundo e os caras falam que, putz, né, não vale a pena, mas não foi testado onde deveria ser testado, né? E aí, além disso, o que aconteceu? Os caras pegaram e leiloaram essa peça, cara. Eles colocaram aqui numa exibição, ó, e eles leiloaram uma peça que era uma amostra de engenharia, por assim dizer, um protótipo. Aí vem uma empresa concorrente, de repente pega e compra esse negócio, cara. Você vê, é a morte dos caras, estava começando ali. E isso aqui não era para ser vendido, era uma peça emprestada da empresa, né? E aí eles disseram assim: não, a gente não vendeu, nós leiloamos. Então tem umas situações bem bizarras. Tem um outro caso aqui do mouse, cara. Esse cara trabalha com o grupo do Linus lá, e ele tava falando que o mouse não tinha muita suavidade, ou uma coisa do tipo. Cara, ele esqueceu de tirar os plastiquinhos debaixo do mouse. E aí no vídeo ele fala, não recomendo esse mouse estranho, não é só... Cara, tava com o plástico lá embaixo. Então assim, foi um erro da parte deles, os caras metem o pau em cima do produto. E aí, muito disso daqui é explicado por conta desse rush, né, da pressão de lançar vídeo. E tem pessoas que, da própria comunidade comentando sobre isso. Aqui você tem, por exemplo, a Madison, que é uma ex-funcionária do grupo Linus Tech Tips, pelo que eu pude apurar. O cara fala que o ambiente era tóxico, muita pressão em cima do trabalho dela, inclusive chega a citar problemas mais sérios envolvendo ali a sua pessoalidade, enfim, não vou falar palavras aqui no YouTube porque tem um pouco de problemas em relação a isso, mas aqui no Twitter dela vocês podem procurar todo o relato dela que é bem gigantesco. Ela cita ali piadinhas ali, enfim, e outras situações mais críticas, tá? Então a situação foi essa, cara. Você está vendo meio que uma treta entre o Gamer Nexus e o Linus. O Linus fez um pedido de desculpas, mas aí tem o desdobramento dessa treta. No final das contas, cara, os caras fizeram uma crítica, né, e receberam um tanque de guerra de resposta dos caras aí, tá? Então acabaram se dando mal. Ok, vamos falar agora da Corsair, cara. Você que é fã da Corsair, ao extremo, ao ponto de fazer até uma tatuagem da Corsair. Eu já vi um cara que fez uma tatuagem da Corsair, cara. Se eu achar, eu vou colocar a foto aqui na edição. Olha só, pessoal, isso aqui é um kitzinho de ferramentas que eles estão lançando com a logo Corsair. Caso você queira desmontar os seus gabinetes, coolers, coisas do tipo, usando também. Você é fanboy da Corsair. Me parece um kitzinho legal, cara. O preço dele aqui tá em $34, é até um pouquinho mais barato que aquele kit da iFixit, que é bem famosa lá nos Estados Unidos, né? E você tem aqui diversos bits, então desde o Torx, as chaves, eu falo estrela, né? Chaves quadradas, triângulo, cara, eu fico besta de ver por que os caras inventam isso, cara. Olha só, pra que ponta quadrada, triângulo, cara, pra que isso? Olha a quantidade desnecessária de padrões que deveria ser unificado, cara. Coloca aí 5 no máximo. Philips, Fender, Torx, essa estrela, que eu não sei como é que o pessoal fala. Eu costumo chamar de estrela também isso aqui. Ou chave de boca, sei lá. Mas tá aí. É um kitzinho legal. Dificilmente vem no Brasil. Uma coisa que eu achei interessante é que isso aqui é uma estrutura de metal, onde, como os bits são, eles são magnetizados, por assim dizer, eles fixam diretamente na estrutura sem você precisar ficar fazendo muita força. Então achei um kitzinho muito bacana, que no Brasil custaria talvez uns R$ 150, acima do preço de um kit convencional, mas é um kit Corsair, cara, vai dar mais FPS nas suas desmontagens, tá? Aqui você pode ver um pouco mais sobre o preço dele, $34. Galera,
Eu falei para vocês recentemente que eu iria trazer em breve testes de placas Intel Arc. Eu vou comprar essa placa porque é uma possibilidade a Intel um dia, de repente, até assumir o segundo lugar, visto que a AMD em vários momentos deixa de aproveitar algumas oportunidades que a Nvidia deixa em aberto, né? E a Intel parece que está disposta a ir para cima, cara. Porém, ainda tem muito o que melhorar. Você vê que, por exemplo, a Intel falando que vai trazer um novo driver, que vai implementar melhorias no DirectX 11, que é muito importante. Muitos jogos são feitos em DirectX 11, mesmo alguns mais recentes ainda saem assim. Fala sobre reduções de frame time, que diz respeito à fluidez do seu game, tá? Eles fizeram alguns testes onde você pode encontrar até 19% de aumento de performance em DirectX 11. Se aumenta a performance, também consequentemente reduz o frame time. Então, o negócio é interessante. É uma promessa para o futuro, esse drive ainda não chegou, mas vai chegar em breve. Eles também falam que eles estão trabalhando numa solução para mostrar para você de uma forma mais clara os cenários que são limitados pela CPU e cenários que são limitados pela GPU. Isso acontece. Diversos gráficos mostrando as reduções claras em relação a esse novo driver no que diz respeito ao frame time, são o tempo dos frames ali, e quanto menor e menos variação tem aqui, melhor é a sua sensação de fluidez. E, claramente, o driver de lançamento versus esse novo driver está bem melhor, não tem nem o que falar, tá? Aqui nós temos a Intel também trazendo uma versão mais visual do Present Moon. Eu já usei muitas vezes esse software, talvez vocês não conheçam ele, estão mais acostumados a usar softwares como MS Afterburner junto com o Riva Tuner, mas o Present Moon ele é mais, como que eu posso dizer, mais preciso, porém o Present Moon ele é apenas uma interface, uma linha de comando, ele gera um arquivo bruto, você tem que decodificar esse arquivo, então não é uma coisa muito amigável assim. Agora então está trazendo uma versão visual do Present Moon, que é uma coisa simples de fazer, onde você tem um overlay no jogo, você pode configurar, olha como é que fica legalzinho agora, tá? Além de gerar os logs que já gerava, você vai ter uma interface de visualização, inclusive isso aqui não funciona só nas GPUs Intel, ele funciona em qualquer GPU, porque o Present Moon ele é padrão aberto, você pode configurar diversas coisas, posição, tamanho, então realmente é uma proposta interessante. É algo parecido com o que tem aqui, por exemplo, no NVIDIA FrameView, que usa o Present Moon de fundo, e o GPU OpenOCat, que é o que eu uso aqui no meu trabalho, tá? De fazer os testes, eu sempre uso o OCat, que ele tem uma interface limpa, simples de mexer, mas eu não uso o overlay dele, apenas para capturar os dados, tá certo? Então fica essa opção para vocês caso queiram utilizar. Coleta de dados. Cara, isso faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, ou felizmente, dependendo do propósito, né? Mas o Windows faz muito isso, a Nvidia faz isso pelo Nvidia GeForce Experience, a AMD começou a solicitar isso via drivers mais recentes, já aparece a opção para você optar por fornecer dados anônimos, enfim, e a Intel também está seguindo pelo mesmo caminho. Uma nova versão do driver dela está solicitando telemetria, ou seja, dados de utilização do seu usuário. E às vezes pode passar despercebido, dependendo da forma como você vai instalar. Você precisaria estar marcando, ou no caso desmarcando essa opção aqui, ó, Intel Compute Improvement Program, que seria a opção justamente de coleta dos seus dados. E quais dados seriam coletados? Aqui você pode ver algumas dessas coisas. O fabricante do seu computador, o processador, o Windows, beleza, até aí tudo bem. Mas tem umas coisas mais delicadas. Como eu uso o meu computador? É meio abrangente isso. Categorias de websites que eu visito, mas não a URL. Como é que eles saberiam qual é a categoria sem consultar a URL, cara? Então eu achei estranho. Outros dispositivos do seu computador, utilização de software. Cara, eu acho que eu particularmente não me sinto muito confortável a ficar entregando esses dados. Embora a gente sabe que, cara, é muito comum sites ficar gerando cookies, outros sites acessarem, enfim, é meio complicado hoje em dia, cara. Especialmente sistemas grátis, vocês já sabem
quem é o produto, né? E a Intel está fazendo, cara, a mesma coleta que outras grandes empresas fazem, infelizmente. Se você for instalar o driver e não quer que seja feita essa coleta, opte na instalação por não fazer. Caso você já tenha feito, você pode desinstalar o programa chamado zip, tá? Ele vai ficar no seu gerenciador de programas lá do Windows, basta você ir lá e fazer a desinstalação dele. A BioSource está lançando duas novas placas para os Ryzen 7000 que mais se parecem com placas A620. Trata-se da B650M e a MS2, tá? MT, perdão, e MS2. Aqui você vê essas placas, cara, olha só como são simples. Dois slots de memória, a parte superior do VRM sem dissipador, o micro dissipador só nos MOSFETs da parte lateral. Ainda assim são placas que ainda trazem aquele botãozinho para você atualizar a BIOS, uma coisa que acaba sendo útil e que fez muita falta nas primeiras placas AM4, tá? Então você vê que mesmo as placas mais entradinhas continuam mantendo esse padrão. Então assim, acaba sendo uma opção, de repente você quer comprar CPUs como 7500F, 7600, até o 7800X3D, que não tem uma exigência grande de VRM, daria para colocar aqui, mesmo numa A620, tá? Claro que às vezes a pessoa prefere colocar uma placa um pouco melhor, com mais recursos, porque você está comprando a primeira geração de CPUs que você sabe que tem socket para aguentar muitas gerações. Às vezes já vale a pena comprar uma placa um pouquinho melhor, já que você não vai trocar ela, vai ficar só trocando de processador. Mas aqui você tem opções que acabam chegando um pouco mais baratas em mercados emergentes. Você vê que ela ainda tem o rede de 2.5 gigabits, USB 3.2 geração 1 frontal, uma conexão de áudio ALC897, se não me engano, em 2017 isso daqui, cara, um negócio um pouco mais antigo, então é uma plaquinha de entrada, tá? Western Digital com problemas, galera. Se você tem os SSDs SanDisk Extreme Pro, lembrando que SanDisk pertence ao Western Digital, o Extreme Portable, Extreme Pro Portable e WD My Passport SSD. Possivelmente outros produtos também estão sendo afetados. O que estava acontecendo? Eles estavam sendo desconectados do nada do computador. Cara, isso aqui já aconteceu comigo com outras marcas. Era um saco. Os M2 acontecia muito isso, tá? E aí, ok, estava sendo desconectado. E aí? Eles lançaram um firmware para tentar corrigir isso, mas aparentemente o firmware trouxe mais problemas ainda. Os SSDs estavam falhando em alguns casos, está ocorrendo ali o que parece ser uma ação coletiva que pode estar afetando milhares de pessoas nos Estados Unidos. No caso, esse firmware, que foi lançado em julho, em alguns casos trouxe o SSD ficando totalmente inacessível, ou seja, você perde os dados ao atualizar o firmware, para tentar corrigir um problema de desconexão bizarro, cara. Às vezes ficava em modo apenas leitura, então você não consegue gravar os dados. Nesse caso você poderia até fazer uma cópia, mas às vezes ele ficava completamente inacessível e você perde os seus dados. Então, se por acaso você tem alguns desses SSDs, ou um ou mais deles, fique de olho, faça o backup dos seus dados e assim que saírem novos firmwares, veja reviews de alguém que já testou esse firmware antes de testar você mesmo por sua conta, tá? Aqui nós temos a XPG lançando a Core Reactor 2. Core Reactor, que é uma fonte muito famosa aqui no Brasil, tem aparecido com preços muito agressivos, ficou muito popular na época da mineração de criptomoedas também, por ser uma fonte com muitos cabos de alimentação, confiável, boa qualidade, preço baixo. Aqui agora nós temos uma fonte no padrão ATX 3.0 e com o conector PCI 5.0 12 mais 4 pilhas. Lembrando para vocês que existem fontes que têm o conector 12 mais 4, mas que não são ATX 3.0, tá? Aquelas da Superframe, por exemplo, que eu uso nas bancadas, elas são assim. Elas têm o conector, mas não são ATX 3.0, porque um não depende exatamente do outro. Então nós temos aqui a Core Reactor 2, que traz esse padrão, significa uma fonte de 1000 watts em um intervalo muito pequeno, ela pode entregar até 2000 watts. Essa é uma característica de fonte ATX 3.0. Ela suporta um pico, pelo menos ali o dobro do que ela tem de carga nominal, tá?
E claro que às vezes vai corresponder o preço, por serem fontes com componentes de melhor qualidade, acabam sendo um pouco mais caras. E hoje as placas de vídeo que utilizam de fato esses novos conectores são as placas NVIDIA até um certo nível, porque até mesmo placas 170 para baixo voltaram a utilizar o conector tradicional, tá? 10 anos de garantia, assim como a Core Reactor tradicional. Aqui nós temos a Thermaltake fazendo algo um pouco diferente. Também as fontes ATX 3.0, com o conector 12+4, suportando o Power Excursion, como falei para vocês, de até 200%, porém em segmentos mais baratinhos. Olha só, uma fonte bronze, tá? Uma fonte que não é full modular. Então, o que está acontecendo aqui? O padrão 3.0 e o PCI 5.0 está chegando em fontes mais de entrada, o que é uma coisa bem-vinda também. Aqui você pode ver que, por exemplo, essas fontes estão começando no preço de $64, a de 550 até 89, a de 850 watts. Isso significa fontes chegando aqui, caso chegue esses modelos no Brasil, na casa dos 350 até os 600 reais. Então você pode já, de repente, comprar uma nova fonte com novas tecnologias num preço bem mais barato do que se paga atualmente em fontes ATX 3.0. Aqui nós temos o novo benchmark da UL Benchmarks, o 3D Mark Solar Bay, que é um teste mais focado em mobile. Ele é bem leve, na verdade, tá? Mas ele é cross-plataforma, ou seja, você pode testar tanto em PCs quanto em smartphones. E seria uma forma de até fazer uma comparação, cara, de como o smartphone atual se sai em relação a um PC, só por fins científicos ou apenas curiosidade, né? Usa a API Vulkan 1.1 e testa Ray Tracing. Tem vários modos de utilização, inclusive eu já até fiz o teste aqui, vocês podem ver um pouco do print desse teste, tá? Testei aqui na 7900 XTX, minha placa de vídeo de uso diário, junto com o i7 13700K, e fez 117 mil pontos, rodando ali uns 450 FPS. Como eu disse para vocês, é um negócio um pouco mais leve, não é exatamente como aqueles benchmarks mais pesados ali, o porte roio deles, que aí realmente é outro nível, tá? Então, mais um benchmark para você poder fazer as suas comparações e seu PCismo. Aqui nós temos alguns detalhes da futura NAND, que é que eles chamam de 4D de 321 camadas da SK Hynix, que eles esperam que traga 12% de aumento de performance, 13% de melhoria na latência de leitura. Isso aqui está estimado para chegar em 2025, a produção em massa. Então, para os futuros SSD de servidores e talvez SSDs domésticos, nós poderemos ter NANDs 4D de uma densidade surreal, cara. Atualmente você tem ali dispositivos com 200 e tantas layers, eu não lembro agora exatamente o valor, 238, né? E cada vez mais aumentando a densidade. Será que teremos um limite? Vamos ver nos próximos anos. Aqui nós temos aí no 3D lançando uma 4070, ok, até aí tudo bem, é uma placa normal, branca. Ocorre que, cadê o conector de alimentação? Sim, eles estão colocando na parte de trás. Isso aqui é um conceito que está surgindo em algumas placas de vídeo para esconder o cabo. Normalmente estava sendo mais popular naquelas placas com conector de 12+4, que tem aqueles problemas de dobrar, enfim, e acaba ficando meio feio do jeito que era antes, então eles estão escondendo na parte de trás. E aqui não, aqui é o conector normal de 8 pinos que ele está escondendo. Claro que, você vê que você esconde, coloca um parafusinho e fica bem disfarçado aqui, né? Aqui no caso, o calor do dissipador vai diretamente para o cabo. Aí você poderia pensar, pô, será que vai esquentar? Mas normalmente isso não é um problema, cara, porque quase todas as placas sai o calor para cima, onde normalmente está lá o cabo. Então isso não deve ser um problema, tá? Ainda mais uma 4070 que não é uma placa que dissipa tanto calor assim. A ideia é legal para manter o cabo um pouco mais escondido e o seu PC com um layout mais clean, digamos assim. Aqui nós temos uma vulnerabilidade nos CPUs Intel que pode impactar a performance em até 50%. Meu Deus, cara, eu vou comprar AMD agora. Calma, nós temos que entender. Em primeiro lugar, a vulnerabilidade já foi registrada no CVE e a própria Intel está revelando isso, porque ela já tem a solução, tá? Ela explora a instrução Gator, que
busca aceleração de dados ali nas regiões da memória. Ocorre que ela deixa exposto certos registradores que estão armazenando dados de outros programas e um software malicioso poderia aproveitar dessa brecha para obter essas informações sigilosas. A falha ocorre desde a sexta geração até a 13ª geração. Uma porrada de CPUs. Tanto CPUs mainstream como CPUs servidores, tá? Mas a Intel já lançou uma solução, não é um firmware, né? Uma solução de software para corrigir isso. E esse impacto na performance é especialmente em cargas AVX2 e AVX512, ou seja, cargas envolvendo atividades normalmente empresariais, servidores, tá? O usuário convencional dificilmente vai ter uma carga AVX512 e se tiver, já tem a solução da própria Intel. Então, aparentemente, não vai ter um problema. O site Phoronix testou isso em alguns CPUs. No Xeon Platinum ele observou 6% de redução. No Core i7 1165G7 ele observou de 11% a 39%, uma redução bastante severa, tá? A Intel diz que pode cair até 50%, mas aparentemente em cenários realistas, que é o uso de CPUzinho, a redução foi pequena, ok? Então, segue o jogo para a próxima notícia. Temos aqui, pessoal, uma edição especial da 7900 XTX e do 7800X 3D Starfield, edição limitadíssima, apenas 500 unidades. No caso aqui o processador é só a caixa que é o diferencial, o CPU é exatamente o mesmo, não tem nenhuma inscrição diferente, poderia ter, afinal é uma edição limitada. Agora a placa de vídeo, cara, olha essa placa de vídeo, que coisa linda, cara. Em relação àquele design convencional na cor preta, a placa veio com o design na cor branca, alguns detalhes no vermelho aqui, um vermelho, amarelo e azul, um LEDzinho branco também tem na versão convencional. Cara, a placa ficou bonitinha, né? Claro que ainda prefiro a placa blocada por conta da temperatura, mas realmente ela ficou legal. E aí, você vai tentar comprar uma dessas placas aqui, cara? Edição de colecionador, 500 unidades no mundo, boa sorte, hein? E olha só, a Valve vendendo o Steam Deck com defeito. Mas calma, com defeito, mas com desconto. São edições remanufaturadas, então eles recebem isso, reformam, às vezes trocam um componente com defeito e revendem com um certificado de remanufaturamento, né? Trazendo uma garantia de 1 ano normalmente e um preço mais reduzido para ajudar as pessoas que eventualmente não queriam pagar o preço cheio de uma unidade nova. No caso, a maior parte da Europa, por exemplo, a versão de 512 que custa 539 euros é encontrada por um desconto de 140 em relação ao novo. A de 250 cai 110 euros em relação ao preço convencional. Então, são descontos que pode valer a pena para você. No Brasil não vende nem o novo e nem o remanufaturado. Então, segue o jogo para a próxima notícia. Temos aqui, pessoal, ASRock confirmando indiretamente num blog deles que a próxima geração de CPUs vai ser compatível com o socket LGA 1700, então a 14ª geração, através de update de BIOS, vai entrar normalmente nas placas atuais LGA 1700. Isso aqui a gente já sabe que é verdade e tem apenas mais uma confirmação das ASRock, esperado que no mês 10, né, mês de outubro, a Intel lance a 14ª geração, que seria o refresh da 13ª, antes que chegue o lançamento da Arrow Lake em 2024 ou 2025, a gente vai falar um pouco mais sobre ela aqui também. E olha só, pessoal, campo dos rumores e vazamentos, entendo que vai aparecer aqui como algo ainda não confirmado. Threadripper Pro 7995WX, a AMD está voltando com os Threadripper e chutando o pau da barraca com 96 núcleos a mais de 5 GHz. Potencialmente, se você usar todos os núcleos em full load, o clock deve cair sim, porque afinal é um clock muito insano para manter 96 núcleos. Mas galera, o negócio vai vir forte, hein? Já pensou isso aqui, cara? Aqui nós temos um teste vazado no Geekbench, mostra um pouco dos clocks do CPU.
Vai trazer DDR5 pela primeira vez, lembrando que a última geração de Threadripper eram os Zen 3, então era DDR4, o socket antigo, tá? Na pontuação que fez, Single Core 2095 e Multicore 81, cara, simplesmente está sendo o CPU mais rápido do mercado, segundo informações aqui do vídeo quer dizer. Então, se isso aqui estiver correto, vai ser um canhão de CPU para o high-end desktop, famoso HEDT, que estava meio abandonado recentemente, né? A própria Intel também deu uma parada de lançar CPUs ali, enquanto que a AMD continua implementando. Deve ter uma versão de 64 núcleos e essa de 96 com um TDP de 350, que particularmente é muito impressionante, cara. 350 watts para 96 núcleos nesse clock bizarro, cara. Vamos acompanhar do que vem pela frente. Nós temos aqui a Intel, segundo rumores, no Arrow Lake, que seria a 15ª geração para o socket LGA 1851, aí iria trocar em relação ao 1700, trazendo um incremento de cache L2. Lembrando para vocês que a Intel já fez esse incremento na 13ª geração, tá? E ela continua apostando no aumento de cache para trazer mais desempenho, às vezes sem aumentar os núcleos, embora ela tenha feito isso também, mas o aumento de cache também aumenta a performance, por mais que às vezes a quantidade de núcleos é exatamente a mesma. É apenas um rumor, mas se isso for verdade, o cache L2 irá aumentar 50% em relação à 13ª geração e 140% em relação à 12ª geração. Vai ser um incremento interessante. É esperado que apareça em 2024, uma nova litografia Intel 20A, que seria ali algo, o 20 angstroms, ou tipo 2 nanômetros, seria tipo isso, né? Com o núcleo Performance Lion Cove e o núcleo Eficiência Skymount. Vamos continuar acompanhando, porque isso aqui promete bastante desempenho. Temos aqui queda de preço da 7900 GRE, aquela Golden Rabbit Edition que lançou recentemente. Potencialmente a própria 7800 XT vai ser até mais rápida que ela. Como, Lucas? Porque essa placa ela tem uma edição limitada, não é exatamente para o público final, tanto é que ela nem está sendo vendida ao longo do mundo, e se for vendida nos Estados Unidos deve aparecer só para OEMs, tá? E é possível que a 7800 XT seja até um pouco mais rápida, e isso explicaria porque essa placa já caiu 4% do preço logo após o seu lançamento, tá? Também não deve estar vendendo muito, e esse é um bom motivo para explicar isso. Quase chegando no final aqui, pessoal, nós temos o Copit 7Kim, o recorrente vazador, que acerta muitas coisas, falando sobre como deve ser as RTX 5000 com o codinome Blackwell, que é um matemático. A NVIDIA sempre traz nomes de matemáticos, físicos famosos, né? Segundo ele, as GPUs serão a GB202, 203, 205, 206, 207. Lucas, cadê a 204? Que normalmente são as placas 80, embora isso mudou na série Ada Lovelace, né? Então, ele está dizendo que essa será a nova arquitetura. Por hora, nós não sabemos muita coisa, apenas que se vai faltar o 204, você já sabe o que vai estar acontecendo, cara. Observe que o AD104, ele perdeu muito em relação ao AD102. O GA104 não perdeu tanto, você vê que proporcionalmente a redução de CUDA-core foi muito grande. Se nem vai ter o 204, cara, o 203 vai ser só a 80 ali, talvez a gente veja corte de chip assim como houve na série atual, e a gente tem que esperar para ver, cara. Acredito que talvez seja apenas rumores, e rumores vazios, não sei, espero que não seja verdade, cara, porque a gente tem esperança que a próxima geração traga cortes de chip mais agressivos em relação ao que foi praticado nessa série, tá? Aqui nós temos vazamentos do i5 14600K e i7 14700K. Claramente é o nome do processador, TDP 125 watts com o mesmo socket LGA 1700, aqui uma versão de engenharia ainda não lançada, confirmando o clock de 5.5 GHz para o i5, que é insano, porém com a mesma contagem de núcleos, sem aquele incremento que a gente já visto em outros rumores, 6/8. Também mostra que o i7 14700K com clocks também bastante agressivos, ou seja,
Esses CPUs já existem, já estão sendo previamente testados. Em breve nós vamos saber se vale a pena comprar ou não. Provavelmente alguém que já tem uma 13ª, 12ª, não. Talvez o cara que usa gerações mais antigas e já quer ir para um negócio mais forte, talvez sim precisamos avaliar isso com calma. Aqui nós temos, pessoal, uma edição de engenharia do que seria o Meteor Lake, que agora foi cancelado para o socket LGA 1851. A gente sabe que o Arrow Lake aqui vai ser a geração para esse novo socket, que a gente vê um pouco do design desse processador, com esses notches, esses buraquinhos nessa região aqui. Você vê aqui, ó, como seria o socket LGA 1851, tá? O tamanho físico dele é muito parecido com o do LGA 1700, haveria então uma compressão nesses pinos, teriam mais pinos mais próximos um do outro, mas o socket deverá ter o mesmo tamanho. Isso pode indicar uma retrocompatibilidade com os coolers já compatíveis com o LGA 1700. Então, muitos desses coolers receberam gerações ali desde a 8ª, 9ª, 10ª, persistiu a 12ª, 13ª. Potencialmente você poderia estar utilizando até mesmo o mesmo cooler, desde que a pressão e a altura do CPU sejam também compatíveis. Temos aqui também as ROG listando a 7700 XT, que pode também aparecer na Gamescom. Aqui nós temos o EEC, aquele órgão registrador da Eurásia, e já apareceu tanto a 7800 XT, que potencialmente vai ser lançada na semana que vem, além da 7700 XT de 12 GB. E aqui o Videocard Z começa a presumir as coisas. Se ela tem 12 GB, então ela é 192 bits. Se ela é 192 bits e usa a mesma memória da 7800 XT, então ela vai ter a largura de banda de 468 GB por segundo. Então aqui existe uma expectativa que essa placa iria concorrer contra uma 4060 Ti, enquanto que a 7800 XT contra a 4070 e 4070 Ti. Encerro por aqui mais um resumão muito longo, porque eu trouxe um pouco mais de 7 dias dessa vez, afinal eu fiquei meio ausente. Semana que vem voltam vários vídeos, agora já estou instalado no meu novo escritório, chega de mudança, chega de bagulho. Nos vemos na semana que vem, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.